Hoje eu vou te entregar o ouro aqui, porque eu sei que acaba sendo muito difícil termos vários indicadores, ficar olhando para tudo quanto é canto para tomar uma decisão, quando a gente pode olhar simplesmente para um indicador e ter uma noção de fato quando você deve estar vendendo as suas criptomoedas, principalmente no final desse ciclo, para que você consiga ter o máximo de aproveitamento e o máximo de valorização e acabe não vendendo tão cedo ou tarde demais. Então vou te mostrar aqui um indicador, vou te dar uma colher de chá aqui, o indicador que inclusive eu olho, e que inclusive falamos ontem também na mentoria dos DeFizeiros, tá bom? Então é para você entender esse patamar, o contexto completo para você tomar melhores decisões aqui, tá? Para isso eu preciso primeiro te levar numa viagem aqui em política monetária para você entender, depois eu vou te mostrar os indicadores e no final, obviamente, eu vou te dar o indicador para você conseguir utilizar. Então, além de te ensinar, dar uma aula de economia aqui também, eu vou te dar depois aí de graça esse indicadorzinho, te mostrar onde é que você consegue pegar ele. Não é o MVRV, não é Pull Múltiplo, não é indicador gráfico, não. Eu duvido, inclusive, que você conheça, justamente porque é uma coisa muito interessante que eu mantenho sempre dentro do DeFiverse para os DeFizeiros. Mas, como acaba sendo muito importante, quero trazer para vocês aqui, para vocês verem o tamanho do conteúdo que eles recebem lá dentro nas aulas semanais. Isso aqui nem faz parte do curso ainda, tá bom? Nem faz parte do mapa que está dentro do DeFiverse. Então vamos cair aqui para dentro para a gente começar a estruturar. Primeiro eu preciso te levar uma viagem para a política monetária. O que isso significa? Quais são os dois tipos de política monetária aqui, tá? Tudo que eu peço, você sabe, aquele likezinho aqui em troca. Durante o vídeo você vai ver que o conteúdo é de qualidade e aí você vai se inscrever e clicar no sininho para você não parar mais de receber as notificações e vídeos novos aqui no canal que sai 3 vezes por semana. Então vamos lá. Política monetária. O que é isso aqui? Família, é como nós temos os bancos centrais manipulando e controlando o dinheiro, a oferta monetária e também a economia, tá bom? Com a alta de juros, a baixa de juros, imprime dinheiro, não imprime dinheiro, coloca dinheiro, tira dinheiro. São várias ferramentas e mecanismos que os bancos centrais utilizam para controlar / manipular a política monetária e economia dos países, tá bom? Como que isso funciona e por que isso interfere no mercado, eu vou te explicar aqui. Nós temos dois tipos específicos para simplificar aqui de política monetária. Temos a política monetária expansionista e temos a política monetária contracionista. O que isso significa? É o famoso QE e o QT do Federal Reserve lá dos Estados Unidos, o Quantitative Easing e o Quantitative Tightening, tá bom? Que significa Quantitative Easing é expansionista e Quantitative Tightening é você apertar uma política contracionista. Qual que é a diferença desses dois pontos aqui? Em uma política expansionista, o que nós temos? Um mercado injetando liquidez, os bancos centrais injetando liquidez nos mercados. O que eles começam a fazer? Começam a aumentar a compra dos títulos públicos, eles começam a reduzir a taxa de juros, o empréstimo fica mais fácil. Então você tem os bancos centrais estimulando a economia para pegar mais dinheiro, incentivar o consumo, tudo isso. Isso é uma política expansionista. Uma política contracionista, obviamente, é o contrário disso, onde nós temos o Fed, que os bancos centrais aumentando a venda de títulos públicos, então eles emitem mais dívida, mais títulos públicos para ofertar para a galera vir comprar esses títulos públicos e eles acabarem sugando esse capital da renda variável, porque isso aqui começa a ser para renda fixa. Por quê? Porque também na política contracionista eles começam a aumentar os juros, então os juros ficam mais atrativos, acaba pegando mais capital, sai da renda variável, ações, cripto, etc., começa a vir para esse ponto aqui, tá? Então eles acabam sugando a liquidez do mercado, aumentando os juros e desincentivando o consumo. Então são esses dois tipos de política aqui. Aonde que o mercado sobe mais? Obviamente ele acaba subindo mais da política expansionista, enquanto ele cai, retrai bastante na política contracionista. Qual o exemplo disso? Na Covid nós tivemos uma política expansionista, governo imprimindo dinheiro, governo dando estímulo, governo baixando a taxa de juros lá para baixo, os bancos centrais, né, baixando a taxa de juros lá embaixo, perto de zero. Então isso estimulou muito. Qual que é o problema? Muito consumo, muita inflação monetária que desvaloriza ainda mais a moeda, você precisa de mais para comprar mais coisas e isso acaba elevando o preço, gerando inflação. Então, a conta ela tem que ser paga uma hora. E aí nós entramos na política contracionista, que foi o quê? O período de 2022, o Fed aumentando os juros adoidados, sugando liquidez, aumentando a venda dos títulos públicos, ou seja, sugando a liquidez do mercado.
E aqui, entendido isso, a gente entra em 3 movimentos econômicos para você entender: taxa de juros, inflação e o desemprego. Então, nessas políticas aqui, dando exemplo da política expansionista, o que acontece? A taxa de juros, ela cai, começam a baixar essa taxa de juros para ficar o quê? Mais fácil de pegar empréstimos para estimular o consumo. Quando a taxa de juros cai, nós temos mais incentivo, mais empresas também podendo contratar, ter mais acesso a capital, então eles contratam mais. O que mostra que o desemprego aqui, ele acaba ficando um pouco menor, tá? Mais empresas contratando, mais dinheiro no bolso das empresas. Então, quando tem uma taxa de juros baixa, um alto emprego, as pessoas estão podendo gastar, tá fácil do acesso ao capital. O que isso vai acabar gerando? Vai acabar gerando uma inflação. Nós vamos ter um choque, oferta e demanda, essa inflação, tudo isso acaba gerando mais consumismo, mais inflação. Só que isso, no fim das contas, acaba não sendo sustentável. Eu vou te mostrar um gráfico que é justamente um indicador que mostra toda essa história. Então, nós temos isso aqui, inflação. No todo, isso é bom para o mercado. Por quê? Pessoas estão comprando, acesso a capital, renda variável está explodindo, vão investir, as pessoas querem mais risco, renda fixa não está pagando. Então, isso é muito bom para o mercado em geral, para o mercado de renda variável, para que a gente suba com mais força, mais liquidez, mais dinheiro nos mercados. Ao contrário disso, nós temos o quê? Um desemprego mais alto e uma taxa de juros mais alta, que são inclusive os 2 indicadores que o Banco Central americano, o Fed, está olhando agora para esse ciclo que estamos passando. A gente falou muito disso aqui no canal, por isso se inscreve se você ainda não é inscrito, porque além de cripto você aprende muito mais coisa que de fato é ser um investidor cripto de verdade, tá bom? Aqui você não vai ver pump and dump, eu não vou comprar uma moeda para vender para você depois, eu não vou incentivar você a comprar projeto, não, é sempre te ensinando a pescar o peixe aqui de fato, tá? Por isso se inscreve se você se identifica com isso. Dito isso, alta taxa de juros, alto desemprego significa que o acesso a capital não está fácil, está difícil, a taxa de juros está mais alta, para eu pegar eu vou ter um custo de juros mais alto. O desemprego está alto, ou seja, as pessoas não têm dinheiro para gastar. Isso acaba fazendo o quê? Incentivando o menor consumo e trazendo a inflação para patamares mais baixos. Isso ao todo é ruim para o mercado em geral, porque a liquidez para de entrar para a renda variável, esse dinheiro é sugado, as pessoas ficam com medo de investir, não tem esse dinheiro, o consumo diminui, a taxa de juros está na lua e isso acaba desincentivando o mercado. Então, em um cenário em que nós temos a taxa de juros caindo, o desemprego ali também caindo tranquilo, porque nós temos mais pessoas empregadas, e a inflação também ficar estagnada ali pelo menos um pouco para não subir com muita força, é lindo. É o cenário em que nós temos um cenário muito positivo para o mercado. E se você consegue pegar todos os conteúdos que nós já produzimos aqui, você sabe que nós estamos indo para essa fase de política monetária expansionista. Estamos saindo de uma política monetária contracionista para uma política monetária expansionista. O motivo que diz isso muito claro, não só a taxa de juros, o momento econômico que nós estamos, mas nós temos eleições no final do ano também. Político quer dar gente boa, quer imprimir dinheiro, quer dar dinheiro para a galera, vai estimular. Então nós temos todo o contexto mostrando que nós iremos passar por essa política expansionista. Tá, e aí vem o ouro. Lucas, como que eu consigo metrificar isso? O que isso tem de relação com o Bitcoin? Se é que tem uma relação, como a gente vai analisar isso daqui? E aqui, bom, deixa o like aí antes de eu mostrar, porque isso aqui, cara, é de explodir cabeça. Foi o que eu falei, a gente só mantém isso dentro do DeFiverse, mas eu quero trazer um pouquinho para você entender que lá dentro não é geminha, não tem sala de sinais, lá você aprende de verdade a se desenvolver cada vez mais como um investidor cripto para tomar suas próprias decisões. Você se torna um ET, um alien de verdade, uma capacidade de pensamento e aprendizado aqui, ó, fora da humanidade, fora do comum, tá bom? Então vamos lá, tá? Ó, esse aqui é o gráfico. Pode tirar print, provavelmente isso vai aparecer em outros lugares por aí também, mas você viu aqui primeiro. Afinal, até o formato dos meus vídeos agora estão copiando por aí, né? Mas é sinal de que tá bom, vamos continuar no bom trabalho aqui. Aqui, meus queridos e queridas, nós temos o seguinte, nós temos não só o Fed, mas outros bancos centrais também ao redor do mundo, que mostra o quê? Essa possível política expansionista e contracionista
no geral. A inflação, o incentivo monetário, não só nos Estados Unidos, mas em outras economias, no mundo como um todo. E aqui nós temos o quê? Fica claramente da gente olhar isso daqui. Isso aqui já acontece, é o ciclo econômico, tá? É assim que funciona a roda na economia, de um jeito mais simplista de te explicar aqui. De outra forma, precisaríamos de uma aula de 1, 2, 3, 4 horas, tá? Aqui nós temos o seguinte, perceba que aqui em 2010, isso aqui é política expansionista. Dinheiro entrando no mercado, taxa de juros caindo, liquidez, galera imprimindo dinheiro, pá, expansionista. Só que uma hora, como eu mencionei, não é sustentável, gera inflação, gera todas aquelas coisas, nós temos que passar por aquele período contracionista, que é esse período aqui. Dinheiro saindo do mercado, bancos centrais sugando liquidez. Depois nós entramos nesse ciclo de novo, entramos no ciclo de contração, entramos no ciclo de expansão, contração, expansão e contração. E aqui é onde eu mais quero mostrar para vocês. Cara, o dinheiro injetado na Covid ali em 2019, 2020 foi o maior visto na história desde 2008. Nunca entrou tanto dinheiro assim, por isso que o mercado também ficou alucinado, louco, porque tinha muito dinheiro sendo injetado ali. Só que aquilo que eu falei para vocês, a conta ela precisa ser paga depois. Isso gera inflação, isso gera uma pá de coisas ali que precisa ser paga depois. E aí, meus queridos e queridas, nós passamos por um dos bear markets mais intensos que a gente já teve em questões de contração econômica. Olha o quanto de dinheiro, olha isso, cara, o quanto de dinheiro foi sugado da economia. Muito dinheiro, nunca foi visto isso daqui, ó. Nós mantínhamos uma média mais ou menos aqui de contração econômica. Nós vamos para aqui embaixo, meus queridos e queridas, uma contração econômica absurda, mostrando o quanto o mercado sofreu. Por isso que coisas quebraram no meio do caminho e tudo mais, tá? A gente teve uma contração muito forte. Essa é a parte da contração. Agora, a expansão é o que vem agora. Nós já estamos voltando. O fundinho da contração econômica já está aqui. Nós estamos voltando. Então, meus queridos e queridas, olha o quanto de espaço de crescimento nós ainda teremos. Nós ainda nem estamos no break-even. Nós ainda nem estamos no 0 a 0. Falta muito para subir para entrar no 0 a 0. Então, só de chegar no 0 a 0, o mercado já vai subir absurdamente. E a gente voltando para o padrão normal que nós estávamos, que é normalmente nessa resistência aqui, nesse suporte, vai ser muito lindo para o mercado cripto. Ah, Lucas, como assim? Mas isso não interfere, não tem nada a ver, a expansão monetária, como é que isso afeta o preço do Bitcoin? E agora outro gráfico em que você pode printar para os teus estudos aí depois. Colocando ele sobre o preço do Bitcoin. Olha que loucura, meus queridos e queridas. Pena que eu não consigo aumentar, já está no máximo aqui, eu vou ter que comentar aqui. Aqui nós tivemos, lá em 2010, o primeiro bull. Ó, preço do Bitcoin subindo, expansão monetária subindo. Depois tivemos a contração monetária, onde nós encontramos o fundo. Aqui ele ainda estava um pouco descorrelacionado, mas depois ficou ainda mais correlacionado porque o ativo, o Bitcoin, ele vai crescendo e fazendo cada vez mais parte da economia como um todo, dos ativos em gerais aí. Aí, nós tivemos aqui novamente expansão monetária. O que aconteceu com o preço do Bitcoin? Lua. Depois da expansão monetária, tivemos a contração monetária. O que aconteceu com o preço do Bitcoin? Queda. Encontrando o seu fundo do mercado junto com o fundo da contração monetária. Depois nós tivemos expansão monetária absurda. O que aconteceu com o preço do Bitcoin? Lua. Depois tivemos contração monetária absurda, sugando liquidez. O que aconteceu com o preço do Bitcoin? Fundo, queda. Encontrando o fundo do preço do mercado do Bitcoin junto com o fundo da contração monetária. Depois nós tivemos o que de novo? Expansão absurda monetária, o preço do Bitcoin lua. Depois tivemos contração monetária, preço do Bitcoin caiu. Aqui está o fundo junto com o fundo da contração monetária. O que vem a seguir? Expansão monetária e o preço do Bitcoin lua, tá? Essa aqui, meus queridos e queridas, esse é o indicador que você precisa para você ter uma noção
em que ciclo que você está, em que fase que você está, o quanto falta ainda para subir. Agora você consegue ter uma interpretação macroeconômica também sobre a coisa, para você se situar no mercado como um todo. Olhar também o mercado cripto, mas olhar a situação global como um todo. E agora você entende isso daqui. Agora, para ficar ainda mais bonito, o Vitão, do nosso time, economista-chefe, trouxe esse conteúdo para a gente, ele colocou aqui os halvings também. Então, colocando os halvings sobrepostos sobre tudo isso, outro print que você pode tirar de graça e de ouro para você, se você não deixou o like ainda, você está sendo malvadão, nós temos aqui o seguinte, ó, os halvings acontecendo aqui, um pouco antes da gente explodir de verdade e começar a expansão monetária. O outro halving foi aqui, começando já no meio da expansão monetária. O outro halving foi aqui, no início da expansão monetária. Aqui, meus queridos e queridas, já estamos tendo esse halving que nós tivemos e a expansão monetária ela já está aqui um pouco mais alta. Por quê? Porque eu vou mostrar para você agora no gráfico que você pode utilizar para estar metrificando isso daqui. Tá? Então é muito claro os ciclos de mercado, muito claro esse ciclo econômico, que é como a roda da economia acaba funcionando no jeito mais simples de mostrar para você. Agora, preparado? Já deixou o likezinho, já se inscreveu no canal, deu essa moral pra gente? O gráfico, meus queridos e queridas, que vocês podem estar utilizando para monitorar isso o tempo todo, é isso aqui, um gráfico do macro e micro. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, junto com o link das vagas da lista de espera do DeFiverso, que nós abriremos no dia 11 de julho, o DeFiverso. Só existe um DeFiverso, defiverso.com, só existe um dos habitantes, os cidadãos defizeiros que são habitantes do DeFiverso, tá? Então, qualquer coisa que você vê por aí é golpe, outro Instagram é golpe, tá bom? Os links oficiais vão estar aqui embaixo, tá? Então, se quiser se preparar, já dia 11 de julho a gente vai estar abrindo as vagas, tá? Isso aqui é só um esboço, um resumo do que acontece nas mentorias, nas lives semanais do DeFiverso, fora todos os outros conteúdos que são passados lá dentro. Dito isso, esse gráfico vai estar embaixo. É aqui o M2 dos maiores aqui bancos centrais. M2 do Fed, ECB, do BOD e assim sucessivamente. Aqui, meus queridos, é claro isso mais uma vez. Preço do Bitcoin subindo, expansão monetária. Contração monetária, fundo do mercado. Expansão monetária, alta. Contração monetária, fundo do mercado. Expansão monetária, alta. Contração monetária, nós tivemos aqui o fundo do mercado. E aqui, como eu já mencionei para vocês, estamos voltando à expansão monetária, por isso que o mercado já voltou a subir. E daqui para frente, acredito que essas barras vão começar a aumentar e a gente vai elevar mais ainda. Por quê? Porque a economia dos Estados Unidos já está aqui, ó. Já está aqui, o Fed está segurando juros por tempo demais. Os bancos estão todos ferrados, com problemas em seu balanço, logo se continuar, os bancos regionais vão quebrar. Eu avisei isso, inclusive virando o ano agora de 2024, que era um dos maiores riscos para a economia, então as coisas demoram um pouco para acontecer, justamente porque estamos segurando demais. Ou seja, ou o Fed tira o pé e começa a trabalhar a política monetária aqui de uma forma expansionista, ou ele vai ser forçado a fazer isso porque os bancos vão quebrar, eles vão ter que imprimir dinheiro, vão ter que resgatar esses bancos, vão ter que jogar a taxa de juros lá embaixo porque viram que fizeram cagada. Então, expansão monetária, ela tá aqui na esquina. Então, por isso que, na minha visão, isso aqui vai aumentar cada vez mais, levando o mercado para patamares mais altos de preço. Fechou? Para mais conteúdo, é só você se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, que também vai estar no comentário fixado aqui, o Instagram oficial, lucas.amendola, 2 As no final ali, tá? Então me segue lá, tem um símbolozinho de verificado que você vai aprender muito mais de verdade sobre o mercado cripto. Tudo com foco no fundamento e dados e não só ficar riscando umas linhas gráficas aí e buscando a próxima gema. Tamo junto, vejo você no próximo vídeo, toda segunda e quarta, sexta aqui tem vídeo, então se inscreve se fez sentido para você e até a próxima, desejo ótimos lucros e até a próxima.